ela deixou de ganhar $3.000 por semana limpando casa para trabalhar como enfermeira ganhando $600. Isso se eu fizesse a quarta noite, né? Porque geralmente era 3 noites. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai estar entrevistando a Aline Carvalho, que é uma de nossas clientes aqui na agência também. Ela vai compartilhar um pouco da história dela, inspiradora também, empreendedora. Então, já se inscreve no canal, que a gente já soltou já uma entrevista, né, com o Daniel também. Agora eu trouxe a Ali e vou trazer outros clientes que estão aqui nos Estados Unidos para inspirar vocês no mundo do empreendedorismo, né? E do sucesso e desenvolvimento pessoal. Então, Ali, muito obrigada por aceitar esse convite, muito obrigada por você estar aqui Prazer com a gente. E a gente está muito feliz de receber você aqui hoje. E gostaria que você se apresentasse para todo mundo aí, falasse um pouquinho quem é a Ali, quem é a Aline. Hoje, eu acho que eu já tive bastante, vamos dizer, não logo, né, mas como se diz, quem sou eu, né, várias caras aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui ainda criança, então eu cheguei, tinha 14 para 15 anos, e fui na high school aqui. Muitas das pessoas não têm oportunidade de ir à escola aqui, mas eu não aprendi inglês na escola. Não aprendeu inglês na escola? Eu cheguei e tinha muitos brasileiros chegando nessa época, e todos os meus professores eram brasileiros. Uau! Na high school aqui. Então eu tinha aula de português, aula de história, tudo em português. Então foi 3 anos de high school em português, aqui nos Estados Unidos. Isso facilitou você se adaptar um pouquinho melhor, assim, mais... Olha, eu acho que a intuição deles era ajudar a adaptação das crianças chegando e tal, ajudar a transição, mas atrapalhou, né? Porque eu fiquei com sotaque. As crianças que foram direto para as escolas que não tinham esse programa não têm sotaque. Então, como eu não aprendi o inglês ainda adolescente, aprendi depois trabalhando, isso me atrapalhou um pouquinho. Mas a transição foi ótima, né? Eu me senti em casa, parecia que eu estava indo para a escola igual no Brasil. Que legal, que interessante. E Ali, quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você já chegou diretamente aqui em Atlanta, aqui na Georgia? Não, nós chegamos em Boston, Massachusetts. Para quem não conhece, Massachusetts começou assim com essa população brasileira porque os portugueses foram para lá. Então os brasileiros acharam fácil para se comunicar. Então era uma banda muito grande de portugueses. Então em 89, 88 foi quando os brasileiros, os mineiros, que eu sou mineira, começaram a ir para Massachusetts. Morei em Massachusetts por 10 anos, morei 5 anos em Birmingham e agora tem 10 anos que eu estou aqui na Georgia. Que legal. Muita diferença aqui de Atlanta para Massachusetts? Olha, aqui é uma cidade muito grande, bastante diferente, bem diferente. Bem diferente, o landscape, as casas, a arquitetura é muito diferente. Eu digo que Massachusetts é um pouco depressivo. Sério? Muito frio lá também, né? Sempre frio, é uma cidade mais antiga, as casas são mais velhas, as ruas não são bem cuidadas igual as rodovias daqui. O landscape não é o mesmo, então frio, até maio tem frio. Então é um período muito curto de verão para as pessoas curtirem e aproveitar a vida. Então pensava assim, lá trabalhava bem mais e descansava bem menos. Entendi, mais intenso essa questão do trabalho. Sim, intenção. Para o imigrante já é meio que natural, né? A gente chega aqui nos Estados Unidos, trabalha. É um baque, trabalha. Um final de semana a gente viaja. E Ali, então você veio, né, adolescente, criança, e aí como que foi a sua caminhada até hoje, até 2025? O engraçado é que na high school ainda eu já sabia que eu queria ser enfermeira. Uau! E eu apliquei pro CNA School, dentro da escola, que fazia uma transição para entrar na faculdade. Só que eu não sabia do tal do documento.
Então eu não conseguia entrar na escola. Eu falei, mãe, estão pedindo um tal de social e eu não tenho. Aí a mãe, filha, você não vai pro college. Eu, como assim? Você não pode ir pro college. Foi quando o mundo desabou. Não posso fazer o que eu quero. E... Uau, então só para o pessoal que está no Brasil às vezes entender, então quando você vem para os Estados Unidos, né, sem um documento, você não consegue nem entrar numa faculdade. Mesmo que você estudou, né, o ensino médio aqui, numa escola, né, pública americana, você não poderia entrar na faculdade. Hoje as leis mudou um pouquinho, a pessoa ainda consegue, só que paga 3 vezes mais. Então, o americano pagando, tipo, $300 por uma cadeira, o americano vai pagar, o brasileiro, o imigrante, vai pagar 900. Então, 900 é 1.200. Então, é bem mais puxado, bem mais caro para o imigrante tentar um degree aqui, um diploma. Daí, eu deixei de lado o meu plano, né? Então, bora limpar a casa. Limpei casa por muito tempo, schedule de casa. Foi aí eu conheci meu esposo, aí quando a gente casou e mudamos para Birmingham. Uma nova experiência. Porque Birmingham é o interior do interior do interior dos Estados Unidos. Sério? Então, parecia que eu mudei. Aí é a roça do Brasil? É a roça. Foi pra roça. Acho que eu não via era cavalo na rua, mas era roça. Tinha muitas fazendas e cidade muito pequena. Muito pequena, e mesmo assim me sentia tão perdida, porque não tinha comunidade brasileira na época, eu não tinha o que fazer na cidade. E qual foi o motivo que levou vocês para essa cidade? Foi quando eu casei, ele já estava lá. Ele já morava lá? Ele foi transferido, trabalho, foi transferido daqui de Atlanta para lá. Eu casei achando que ele ia vir para Atlanta. Foi a coisa assim, eu falei assim, você me enganou. Eu falei assim, achei que a gente ia ir para Atlanta. O que aconteceu? Ele foi transferido para Birmingham. E era para ser temporário. Acabou que a gente ficou lá uns 5 anos. 5 anos. E dentro desses 5 anos, eu achei uma brecha eu recebi o meu documento e achei uma brecha onde eu conseguia estudar e tomar conta dos meus filhos. E foi aonde que eu voltei para a escola. E então eu comecei a trabalhar em casa fazendo unha para poder pagar a escola. Uau! Então lá eu não tinha, eu acho que comecei a achar uns brasileiros aqui, outra ali, fazia uma unha aqui ou outra. A unha não era suficiente, comecei a fazer bolos e pães em casa, tudo para pagar a escola. Você é uma confeiteira então de mão cheia. Eu tenho até página no Facebook, aberta até hoje. E você fazia bolo de aniversário, bolo para casamento? Eu te mostro depois, o bolo com a mão do Hulk saindo para fora, bem decorado. Uau. Bolo de 5 andares, assim. Depois eu vou colocar no vídeo as fotos. E bolo de princesa de castelo, e era bem decorado, e o pessoal gosta de bolo molhado, né? Aí o legal era eu tentar fazer esse bolo molhado e decorado. Nossa. Então, é um desafio, né? Porque geralmente esses bolos decorados eles são mais secos, né? Sim, são bem secos. Hoje em dia a gente vê, né? Então, era um desafio assim que eu ficava, gente, entreguei o bolo, tá? Agora é com vocês. Não é minha. Eu entregava mas todo mundo amava o bolo e deu muito certo isso. E cresceu muito, que às vezes eu ficava assim, passava a noite cozinhando. Uau. Assando os pães, que todo mundo queria pão quentinho no final de semana. Fazia pães recheados, sonhos, e lá não tem padaria brasileira. Foi onde que eu comecei a achar os brasileiros perdidos dentro de Birmingham. E aí eu fiz umas amizades muito boas lá, muita gente boa em Alabama, e por incrível que pareça, a comunidade lá está crescendo demais. A comunidade brasileira? Está muito grande, bem diversificada de quando eu morava lá. Como é que eu vim parar aqui, né? Agora a gente sair de Birmingham para chegar aqui, né? Eu tive que trancar minha faculdade lá e vim para cá. E aí foi o desafio de transferir créditos. O que você já estudou lá para a nova faculdade aqui. Isso. Para você, validar, como a gente fala no Brasil, validar as matérias. Isso? A enfermagem aqui é muito diferente de outros estudos. Não de estudos mesmo, porque não é transferível. Você começa numa faculdade, eles não gostam que você pega aquilo ali e muda para outra. Você tem que terminar o programa naquela. Uau! Aí eu já estava assim, eu vou ter que viajar todo dia, 2 horas. 2 horas e ainda tem um fuso horário. De 1 hora.
para o Alabama, fazer minha aula e voltar para cá. Então, tudo é possível, mas aí eu ficava, gente, o que eu vou arrumar? O que eu vou arrumar? Meu marido falou, não faz sentido você viajar 2 horas e 5 horas do dia perdido. Sim. Graças a Deus eu achei uma faculdade aqui particular que pegava tudo. Só que também muito caro. Muito mais caro. Muito, tipo, na Georgia State eu pagaria 650, lá eu tava pagando 2.500. Caraca! É muito caro. É 2.500 a cada 8 semanas. Então eu falei, Jesus, onde vai sair esse dinheiro? Onde vai sair? E nisso eu falei, vou começar a limpar a casa de novo. Eu ficava em casa, comecei a limpar a casa, colocar no Nextdoor, que é um aplicativo que a gente tem aqui, e começar com os vizinhos, falar a minha história, porque eu queria voltar para a escola e tal. E parece que isso motivou as pessoas a falar da minha história, e foi entrando tanta casa que o schedule cresceu tão rápido que eu fiquei desacreditada. Para quem já teve schedule antes de limpar a casa, não é fácil aqui você conseguir casa para limpar. Porque a pessoa tem que ter confiança em você está entrando na casa de um estranho, são as coisas pessoais deles, entendeu? Então, foi uma coisa assim, foi muito rápido. E você limpava as casas sozinha ou você tinha equipe? Eu comecei, eu e uma menina, né? Aí eu chamei uma terceira, e nos dias que eu tinha que estar na escola, elas iam sozinha. E eu me lidava na escola, estou nos meus clinicals, tentando resolver as coisas, porque eles dizem, aqui eles falam que o diploma de enfermagem e de CPA, que é de accounting, como é que fala? De contabilidade? De contabilidade. São os mais difíceis. E realmente que é muita matéria para você aprender em muito pouco tempo. Então você tem que dedicar ao máximo. E a escola fala, não queremos ninguém estudando, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Você tem que estar dedicado aos estudos. Só aos estudos. Eles não podiam saber que você trabalhava. Senão você era mandado embora da escola, dismissed. Mesmo você pagando Mesmo dinheirão, eles te mandam embora da escola. Porque você tem que estar comprometido com o estudo. Se você não está comprometido 100%, você não vai estar comprometido com a sua carreira. E eu entendo isso. Mas da mesma maneira eu precisava pagar a escola. Eu não ia pegar um student loan. Eu não queria pegar como é que fala student loan? Não queria pegar um dinheiro no banco para poder pagar, um empréstimo. Um empréstimo. Isso, eu não queria, porque os juros são altíssimos. O financiamento estudantil. Isso. E a nossa meta era comprar uma casa, e eu ficava assim, Deus, como é que isso vai acontecer? Eu já não acreditava que eu conseguia pagar 2.500 a cada 5 meses. E você conseguiu isso com as casas? Com as casas, limpando casa, pagava as meninas direitinho, tive muito barreiras, né, porque uma menina às vezes dirigindo sem carteira, a polícia parava, e eu tinha que resolver aquilo, a pessoa vai presa, tem que tirar a pessoa da cadeia. Muitas histórias, que eu acho que se a gente começar a conversar aqui, nossa, eu vou ficar o dia todo, viu? Uau. Mas pessoas roubando casa dos clientes enquanto eu estava na escola, era muita coisa. Então, como é que você equilibrava todos os pratinhos? E ainda com dois filhos? 2 filhos e um marido. O meu filho mais velho, ele é autista. Então, sempre requeriu algo mais especial da escola por mim, né, da minha parte. Então, eu sempre pensei assim, um dia de cada vez. E até hoje eu penso assim. Porque se eu colocar tudo que acontece na minha vida num prato e olhar para ele, eu vou chorar e vou falar, como é que eu dou conta? Não sei como é que eu dou conta. É só Jesus para eu poder segurar minhas pernas e falar, vai, eu te dou força, você só faz. E é assim que eu faço tudo até hoje, porque foi muitos nãos, que até quando eu terminei a minha escola, eu tenho o DACA. Agora que eu estou pegando meu green card. Então eu tenho o DACA, e quando eu fui entrar na escola para pegar o diploma, eles falaram, você não pode sentar para fazer a prova final. Oi? Não, eles não vão aceitar seus documentos o governo aqui, o estado da Georgia, não vai aceitar seu documento para fazer a prova final. Explica o que é o DACA.
pro O pessoal. DACA? É. Então, o DACA é o governo Obama fez uma abertura na imigração para crianças que chegaram aqui no tempo, acho que foi de 2000 até 2015, e tinha que ter menos de 32 anos e tinha que ter chegado abaixo de 18 anos. Então, todas as crianças que chegaram menores aqui entravam nesse DACA. Esse DACA dá direito ao permit, work e o social. Tem uma permissão que você tem para trabalhar, Isso. né? Tipo, como se diz no Brasil, de carteira assinada, Isso. né? Uhum. E o seguro social, que é o CPF, Isso. que a gente tem no Brasil, né, basicamente. Né? Era o que eu precisava para ir para a escola, no momento. Que foi assim que você conseguiu entrar na faculdade. Isso. Né? Então, esse DACA a gente tem que renovar a cada 2 anos. Então, cada 2 anos a gente manda para o governo, faz fingerprint, faz tudo. Então, cada 2 anos a gente se apresenta para a imigração. E, graças a Deus, já acabou isso para mim. Mas, quando eu terminei o Nursing School, peguei o meu diploma, você pega o diploma, mas para pegar o seu registro com o Estado, você tem que sentar para fazer a prova, que é o NCLEX. Que é como tipo uma OAB no Brasil, dos advogados. Para passar o boards, né? Como é que fala board? Tem que fazer a prova para você pegar a credencial, digamos, né? Que você é um profissional que atua naquela... Está registrado no Estado e tudo mais. Então, quando eu fui fazer essa prova, todo mundo falando comigo que eu não podia sentar para fazer. A escola falou comigo, mandou uma carta, falou que eu não podia. E como você pode fazer a faculdade não pode? Né? Eu falei, como é que eu chego na reta final e não vou chutar pro gol? O que aconteceu? Eu perguntando em grupos de suporte de outras, do DACA, né? E o pessoal falando assim, olha, eu tive problema, eu não consegui. Eu falei, não, eu vou conseguir, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu não pensei, eu deixei os pontos negativos e falei assim, eu vou aplicar. Apliquei online, mandei, falei assim, preencha com as suas melhores habilidades, do que você, né, do jeito que você acha que está certo. Preenchi do jeito que eu achei que estava certo e passou. Sua data está marcada. Aí eu falei assim, agora? Eu vou chegar lá no dia e eu vou fazer essa prova como? Levo o passaporte ou levo a drive license? Porque a drive license está escrito em cima, né, que você está com um documento temporário, não é um documento permanente na sua carteira de motorista. Então é assim que as pessoas sabem. Cheguei lá, levei minha carteira. Cheguei, entreguei a carteira, a mulher escaneou, não me perguntou nada. Eu peguei, sentei, fiz a minha prova, ninguém não me perguntou nada. Eu saí da prova tremendo, porque a prova já é muito tensa. E no outro dia chequei e falou, você passou. Uau! Aí eu falei assim, passei, será que eles vão me dar o registro, né? O que mais que eu tenho que fazer? Aí falava assim, agora você tem que registrar com a cidade. Falei, não, acabou ainda. Então, tinha que registrar ligar lá na prefeitura e tal. E o pessoal da prefeitura, super de boa. Foi assim, eu fiquei desacreditada no que eu escutei e o que eu vivi. Então, para mim foi assim, foi Deus só abrindo portas e eu fui passando. Eu acreditando e fui passando. Você tem muita fé? Você tem uma mentalidade positiva? Demais. O que você acha, assim, que fez diferença numa situação, assim, tão difícil? Que muitas pessoas iam se descabelar e desistir de tudo. Olha, Letícia, a minha vida toda foi fé. Sempre fé. Não aquela pessoa doida de igreja, mas assim, acreditando que Deus sempre tem o melhor para mim. E que se aquilo não aconteceu naquele momento, não era para ser. Da mesma maneira que a escola, eu não consegui ir lá na high school ir para a faculdade, porque Deus tinha um propósito. E o propósito dele era eu cuidar do meu filho, que é autista. Então, eu cuidei dele, assim, até o middle school dele, até a quinta, sexta série, com ele em casa. Porque se ele tivesse ido para uma escola especial, se ele tivesse ido para um outro local, que outros cuidadores iam cuidar dele, não ia ser a mesma coisa. Ele não ia falar português. Ele não ia aprender a escrever português. Você fazia ensino com ele dentro de casa. Ele não ia, é o homeschool. Isso. Né? Homeschooling. Então ele não ia para a escola, você tudo ensinou ele em Eu casa. ensinei ele muitas coisas. Ele começou a ir para a escola porque ele tinha lá terapia ocupacional, ele tinha as outras terapias que ele fazia na escola.
Uhum. Então, mas era muito puxado o cargo, porque eu ia para a escola, ele ia para a escola e ainda voltava, e eu tinha que ensinar ele em casa ainda. Uhum. Porque uma criança normal, normal assim, sem nenhum tipo de deficiência, chega em casa, você manda fazer o dever de casa, ele vai lá e faz, às vezes te pede uma informação. Meu filho não, era um por um, tinha que estar em cima. E também trabalhar a cognição dele, a fala. Então era sempre luta atrás de luta. Mas nunca deixei de pensar que Deus estava me ajudando. Porque o primeiro diagnóstico que ele levou foi que ele não ia andar. Uau. Então, eu falei, como assim não vai andar? Meu filho acabou de nascer, não vai andar. Falou que ele tinha a spina fibula, que é quando a espinha é um pouco aberta, traz um buraquinho, e se a espinha é um pouco exposta, pode danificar os nervos da perna. E era muito mínimo. Mas o médico falou assim, a gente fez o teste da perninha, Uhum. e ele não tem força na perna, ele não vai andar. Ele não andou, ele correu. O primeiro passo dele, ele já saiu correndo. Então eu falei assim, não é o médico que vai falar o último diagnóstico dele. Falou comigo assim, você tem que falar com ele só em inglês, senão ele não vai falar. Ele fala inglês, português, eu acho que se deixar ainda deve falar até espanhol. Porque ele é muito inteligente. Eu conheci ele. Uhum. Assim, você não disse que ele tem um... Ele trabalha, ele dirige também, né? Dirige. E tem um canal no YouTube com mais de 100 mil seguidores. Então, ele é inspiração para nós dentro de casa, inspiração para ele inspiração que ele acredita e faz. E eu sou da mesma maneira, eu acredito e faço. Minha vida tem sido feita assim, tanto meus estudos, a compra da minha casa, Letícia. Se eu te contar assim, você fica desacreditada. Ai, me conta. Eu terminando a escola, né, pagando e tal, isso era junho, antes do Covid. Eu falei assim, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu tenho que comprar uma casa, porque o documento do meu marido ia vencer e nem eu consegui renovar o documento dele. E pensando, a gente não ia saber quando ele ia pegar o documento de novo. Eu não conseguia renovar o documento dele. E a gente tinha 6 meses para quitar o meu carro e para juntar um dinheiro para poder comprar essa casa. A minha realtor... Que você já tinha escolhido a casa? Não. Deus tinha escolhido para mim. Eu que falei assim, coloquei a meta, até dezembro a gente compra a casa. Porque dezembro era onde vencia a drive license dele. E em dezembro eu graduava. Então era assim, eu tinha mais uns 8 mil dólares para pagar da escola e tinha que juntar dinheiro para comprar casa. Sendo que eu ainda não era a residente na época. Então eu pagava preço 30% de entrada. Quem não tem documento aqui, é muito difícil você conseguir os 3%. E a minha realtor, que era também a minha landlord da casa que eu estava, falou assim, você não vai conseguir, você precisa de 30 mil dólares. Eu não tinha nem 3. Eu falei, vou conseguir sim. Que ano foi isso? 2018. 2018. Isso. Antes da pandemia, Antes da pandemia. E eu falei, eu vou conseguir sim. Aí ela falou assim, consegue a carta do banco que depois a gente começa a ver casa. E eu não queria mexer com broker, que aqui o broker é quem encaminha você para os bancos, né, para poder abrir e tal. Daí, o que eu fiz? Eu fui e saí aplicando sozinha. Falei, eu vou lá no Wells Fargo, porque eu já financiei 2 carros com eles, né, o Wells Fargo é um banco aqui. Falei, mas já tem um crédito meu lá, alguma coisa, já tem um histórico. Pensei isso, né? Falei, fui lá e fiz. Mas mesmo assim apliquei em outros bancos, né? Porque o Wells Fargo era um pouco mais caro, os juros. E aí os outros bancos falaram assim, não, você foi aprovada, tipo, para 150 mil. 150 mil não comprou nada aqui. Aí, ou você foi aprovada com juros de 12%. Eu falei, meu Deus, juros de 12%, meu Deus, não dava para comprar. E aí o Asfax falou assim, olha, você foi aprovada para 250 mil. Eu falei, 250 mil, já dá pra gente fazer uma coisa. Aí ele falou assim, os juros agora tá 7%, mas a gente tem que refazer quando você estiver pronto para comprar. Eu falei, tá, peguei a carta de 250 mil, vamos procurar casa. Estamos procurando casa e eu achei uma casa que eu tinha gostado de 350 mil.
100 mil a mais. Aí eu cheguei pro banco e falei assim, não tem como a gente aumentar e tal. Aí ele falou assim, olha, se você conseguir me mostrar que até o mês tal você consegue fazer tanto de dinheiro, a gente aumenta para você até 400 mil. Aí foi onde eu comecei a trabalhar, assim, igual a louca. Nossa, eu trabalhava assim, eu limpava as casas, estudava, comecei a fazer Airbnb, limpar lugar comercial, que comercial é só à noite. Uhum. Não estava escrito tanto que eu estava trabalhando. Nossa. Muito, trabalhando muito. E pedi minha CPA para poder fazer um tax muito rápido, apresentei para o banco falou assim, tá aqui sua carta, 400 mil. E aí eu falei, ok. E eu procurando casa, e não achava casa nenhuma boa e tal. E tinha essa casa que a gente não conseguia entrar. A gente já tinha visto 5 casas na mesmo neighborhood e a gente não conseguia entrar nessa casa específica, que tinha gente morando. E eu Ela falei estava assim, vendo, ela estava à mas venda, não podia entrar para olhar. porque tinha gente morando, Uhum. alugada. E aí um dia, era uma terça-feira, eu trabalhando, a minha realtor liga e falou assim, ele falou que você pode ir, mas tem que ser agora. Larguei tudo. Liguei para cliente, falei, estou deixando sua casa do jeito que tá, estou indo ver uma casa, que eu tenho que ir agora. E fui ver a casa, sem meu marido. Fui sozinha, eu vi a casa toda, eu falei assim, é essa casa. E eu filmei a casa, fiz um FaceTime com meu marido, e a realtor tá assim, essa casa tá muito boa pelo preço. Você tem que dar tem que dar um bido, falar hoje. Essa casa que você mora É a hoje, casa que eu moro você hoje. pagou 400 mil? Paguei Só? menos. Menos? Eu consegui negociar para menos fui já ainda. na casa da Ali, gente. A casa dela é maravilhosa, numa área muito boa, né? Tem boas escolas ali também, né? Ali, as melhores escolas da área é ali. Escolas que é categoria de 0 a 10, lá é tudo 10. E eu consegui negociar ainda para baixar para 370. 30 mil, eles pagaram todo o closing cost. Eles pagaram? O banco me deu 10 mil dólares. Não sei, a mulher não conseguiu explicar de onde saiu tanto dinheiro. Porque eu tinha. Eu consegui juntar 12 mil. E aí eles trocaram o tapete para mim, me deram consertaram uma coisa na casa que eu tinha pedido, pagaram o closing cost, o banco me deu um dinheiro de volta e ainda falou assim, a gente conseguiu abaixar seus juros para 2,5. Quem aqui na Georgia tem juros de 2,5? Antigamente tinha, né? Agora, na época do Covid. Na época do Covid que abaixou baixou bastante, isso. Né? Amanhã a gente tá indo ver casa. Mas assim, os juros agora tá 6,5%, gente. Imagina. Então, muito 2,5%, nossa. Eu falei assim, 6,5% com credit score bom, com histórico bom. Porque tá bem alto. Tá muito caro. Tudo caro agora. Nossa, agora tá, tipo assim, tá muito difícil de comprar. Eles estão fazendo para ser mais difícil para comprar. Mas eu saí de lá com cheque. Não saiu dinheiro da minha conta. Eu não tive que pagar para estar na casa. E a minha realtor falou assim... A entrada de 2 mil, você deu um cheque? Primeiro você dá um cheque para segurar um cheque de 3 mil, a gente deu um cheque de 3 mil, como se fosse aquele cheque para segurar a casa, fala que você está comprometida e dá junto com a assinatura. E aquilo ali foi a única coisa que eu dei. Eu tinha 12 mil na minha conta, era 15 mil que eu tinha, eu precisava ter 20 mil, de acordo com a minha realtor. Eu só tinha 15, eu dei 3 de entrada e fiquei com 12. Chegamos no dia do closing cost, o banco deu crédito pra gente, porque a gente era first time buyers, me deu crédito porque eu era enfermeira, me deu tanto crédito que eu fiquei desacreditada. E eles erraram em alguma coisa lá, ainda me deu mais 5 mil dólares de crédito. Eu não paguei nada, eu saí de lá com o crédito deles, eles me pagando. Tipo, eu fui paga pra comprar uma casa que eu não tinha dinheiro. Eu fiquei assim, meu Deus, uau. Falei assim, é Deus, eu não quero saber. Mas antes disso, eu pratico muito a lei da atração, muita visualização. Você se visualizava, você visualizava a tua casa, você, mesmo assim, não tendo as condições aparentemente viáveis para você realizar esse sonho, você sentia que aquilo ia acontecer de qualquer jeito? Você tinha, tipo, convicção? Com certeza, eu chego até a arrepiar, assim, porque quando eu coloco algo no meu coração, é porque Deus colocou ali. Então, o que precisa ser feito? Eu preciso me mover. Se eu não me mover,
a bênção não acontece, ou aquilo que você mais almeja não vai acontecer. Deus, eu creio assim, o universo, Deus, o que pode estar ali, colocando aquilo ali para você, separando aquilo para você, mas se você não correr atrás, não vai acontecer. São coisas assim, de você pegar e acreditar naquilo que você faz, e acreditar que aquilo ali é para você, você vai conseguir. De uma maneira ou de outra. Mas se não conseguir agora, porque você tem que passar por a crescer para poder chegar lá. Então, eu acredito assim, nunca temos o não. Pode ser para depois, ou a gente vai melhorar para conseguir outra coisa melhor. Então, desde do meu estudo, que eu achei que lá na high school eu não ia ter, eu consegui depois. Desde o meu filho que falou que não ia andar, o menino hoje está praticamente independente. Ele tá com quantos anos? 21 agora. 21 anos. Dirige. É uma bênção ele. Tipo assim, é o filho que eu pedi a Deus. Muito bom mesmo. Então, a bênção na minha vida. Foram muitos milagres. Muitos. Que o mundo dizia que não, você não vai conseguir, né? E você... Dessa maneira. Deus te mostrou que a última palavra é dele. Sempre dele. É sempre dele. E é assim que quando eu converso com meus amigos e quando eles estão aflitos, despreocupados com as coisas, igual a gente, incerteza do nosso futuro aqui na América, né? Agora com essa administração, que às vezes as pessoas acharam que ia ser bom e tá meio que saindo do trilho, né? A gente tem que acreditar que Deus tem o melhor plano para nós. E que se a gente tiver que passar por uma turbulência para crescer, a gente vai passar por essa turbulência. Agora a gente tem que ficar firmado naquilo que a gente conhece e acredita. Seguir o ponto, ser fiel, ser fiel amigo. O fiel não é fiel só a Deus, é fiel às pessoas à sua volta. Acreditando naquelas que te ajudaram, uma ajudando a outra. Sendo bom para o próximo. Porque eu acho que isso atrai para você também. Então, toda vez que você almeja o bom para o próximo, aquilo vem de volta para você, bem melhor. Com certeza. Entendeu? Então, para mim sempre foi assim, de tudo que eu fiz até hoje. E você faz alguma prática, oração, né? Com certeza, mas assim, você faz mais alguma prática, alguma coisa, alguma dica que você pode passar para as pessoas, um conselho do que serviu para você, para as pessoas fazerem, se elas estão passando às vezes por uma situação assim, que o mundo está dizendo não para todos os seus sonhos, né? Para tudo aquilo que você deseja. Eu penso o seguinte, desde no Covid, quando eu estava trabalhando nos hospitais e via pessoas morrer, pessoas se praticamente deteriorando nos nossos olhos, a gente não podia fazer nada. Era muito difícil separar aquilo e não levar para casa. E a mesma coisa as pessoas, quando a gente está com um sentimento de angústia ou uma preocupação com finanças, com filhos, com casamento, e a gente não sabia o que fazer. A melhor parte para mim era dirigir indo para casa. Ali era o meu momento de conversar com Deus, de escutar um louvor. Às vezes não precisava nem orar, era só escutar um louvor e cantar, para eu esquecer aquilo que passou, para eu não carregar aquele peso para minha família. Minha família não tinha nada a ver com aquilo que eu passei. Então, eu sempre tento deixar, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso, de deixar as coisas passarem, porque se eu deixar toda vírgula que passar na minha vida me afetar, eu vou afetar outras pessoas. Uau, isso é poderoso. Eu imagino assim, uma vez eu vi uma pessoa no podcast e falando sobre todos os traumas da sua vida. Você pegar uma madeira e colocasse um prego e depois, eu me curei, e tirar o prego, você vai ver as marcas, certo? Só que eu nunca deixei, parece que eu sempre deixo um shield. Passou ali, eu aprendi muitas coisas que aconteceram na minha vida, desde a infância até hoje adulta. Só que eu sempre não deixei isso passar para meus filhos, nunca deixei tentar passar para o meu esposo, ou para até minha vida profissional. Porque as pessoas que a gente encosta, a gente tem que passar a luz. Porque a minha luz, às vezes, está precisando refletir na sua, que às vezes está um pouco baixa.
Então, se eu conseguir iluminar o seu dia um pouco, eu tenho certeza que aquele livro vai me trazer uma alegria, vai me trazer esperança para os problemas que eu estou vivendo. Porque eu sei que tem outras pessoas vivendo pior coisas do que eu estou vivendo. Então, é assim que eu vivo, o tempo todo, tentando mostrar a minha luz para outras pessoas. Claro que a gente passa dificuldades, passa estresse, né, com as outras pessoas e tal, mas a todo momento parar e escutar um pouco o próximo e tentar passar luz, passar um pouco da sua luz, porque Deus fala que a gente veio aqui para ser luz. E a nossa luz ninguém pode apagar a não ser nós mesmos. Então é sempre luz para todo mundo e sempre. E é o que eu passo para meus filhos. Não tente passar a sua agonia para outras pessoas. Passe amor e passe luz e esperança. Trate, né, as suas sombras, né? Todo mundo tem as suas sombras, né? Então trate, né, a sua para que não saia essa sombra de você, né? Uhum. Então se trate, olhe, se acolha e transmita o melhor sempre para o mundo, né? Então verdade. esse é teu o lema, é o jeito que eu vivo. E eu falo com meus amigos assim, gente, hoje eu não estou podendo passar luz, me passe sua luz. Por isso que é muito importante ter um grupo fiel de amigos com você, para te ajudar nas horas que você não consegue se levantar. Porque tem horas que a gente está muito para baixo mesmo e a gente não consegue nem achar a nossa luz, né? E aonde vem os amigos, um horário com você mesmo, tirar um tempo para você, sozinho, nem que seja assistir um Netflix sozinho, mas às vezes você precisa daquele silêncio interno. E isso eu vivo muito. Cheguei em casa, eu falo com meu esposo assim, hoje eu não quero ver ninguém. Deixa eu ficar assistindo meu Netflix aqui sozinha, quero ficar quietinha. E ele respeita, ele sabe que eu preciso daquele tempo, porque é muita estímulo. Eu trabalho com muita gente, então é muito estímulo para minha cabeça. Passar tanta luz e eu preciso me recarregar. Então todo mundo precisa de se recarregar. Isso é se conhecer também, né? É você saber que eu preciso, porque tem muita gente que não sabe dizer não, né? Olha, eu preciso de um tempo sozinha, né? A pessoa tá sempre recebendo um convite, não sei dizer não, acaba indo, mas ela precisa tirar aquele tempo para ela, né? Então, é também você se conhecer, né? Saber quando que você precisa tem que saber o do seu limite. espaço, Sim. né? É muito importante. E eu sou aquela pessoa muito trabalhadora, você sabe que eu não paro. E é difícil para mim, às vezes, falar assim, não, gente, eu preciso ficar em casa. Eu tô com saudade da minha casa, deixa eu ficar em casa, eu não vou sair. É difícil, mas é viável. Muito bom, Ali. E explica um pouco pro pessoal, então, você se formou, você conseguiu, né, o seu diploma. Aqui a nurse, né, a enfermeira, é bem diferente do Brasil, né? Porque a nurse aqui é quase que uma médica. Quase né? mesmo. Quase mesmo. Né, a faculdade é bem intensa, né? E o respeito a remuneração também é totalmente diferente do Brasil, né, Ali? Completamente. Explica um pouquinho pro pessoal isso. Como eu fui crescida aqui, eu não conheço muitas coisas no Brasil, mas eu conheci enfermeiros aqui, do Brasil, aqui, que trabalham aqui hoje. E eles falavam comigo assim que os recursos dentro do hospital do Brasil, mesmo hospitais grandes, eram muito escassos. E também a remuneração, a carga horária de trabalho. Tive gente que falou comigo assim, eu já fiz 72 horas. Eu falei assim, mas como assim 72 horas? Eu faço 3 de 12 no hospital, né? 12 horas, 12 horas, 12 horas. Vou para casa, durmo e volto. Ela, não, 3 dias direto no hospital. Eu falei, como é que alguém consegue pensar criticamente numa hora de pânico, na hora de uma tensão, né, com o paciente? Não tem condições um negócio 3 desse. dias sem dormir, sem descansar. Eu falei assim, como é que é isso? Ela, não, eu fazia assim. Eu falei, meu Deus, eles deixavam? Ela deixava, porque não tinha gente para trabalhar. Eu tenho uma prima no Brasil que ela formou em enfermagem e ela desistiu assim que ela entrou no trabalho. Ela falou assim, isso aqui não é humano, porque era muito puxado. Hoje ela é dentista, fez outra faculdade. E aqui também é puxado, não é diferente nos hospitais. Então, quando eles falam assim, tem um shortage, tá poucos enfermeiros, poucos médicos, não é porque tem pouco, é porque eles pagam muito mal no hospital. Aqui? Isso, paga muito baixo. Eu fazia mais dinheiro limpando casa.
Eu me arrependi, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Sério? Eu limpando casa, indo na escola, eu ganhava mais do que eu ganhava no hospital. Então, porque quando você não está envolvida no limpando casa, você está pagando os funcionários, então você não está ganhando da mesma maneira. Quando você está limpando a casa, você ganha bem mais do que está pagando mais alguém, né? Então, se eu tivesse mantido o meu schedule e saído do hospital bem no comecinho, eu estaria ganhando mais, mas eu não estaria onde eu estou hoje. Então, foi uma renúncia à limpeza de casa. Ganhava muito bem, eu tirava limpo uns $3.000 por semana. E para entrar no hospital, eu ganhar 600 por semana. Não, essa vai ser minha thumbnail do vídeo. Ela deixou de ganhar $3.000 por semana limpando casa para trabalhar como enfermeira ganhando $600. Isso se eu fizesse a quarta noite, né? Porque geralmente era 3 noites. 3 de 12. Chegava quando era de noite, chegava às 7 da noite, às 7 da manhã. Para ganhar mais, eu tenho que trabalhar à noite. Você vê uma merreca, tipo uns $3, $5 de diferença. E ainda os descontos? Os descontos. Pois é, falava 600, mas aí tinha os descontos, tudo, chegava para 520 por aí. Eu falei, surreal isso. Eu falei, não acredito. Eu falei, o que os americanos falavam assim, big paycheck, que não sei o que lá e tal. Eu falei, cadê isso, gente? Eu não tô vendo, eu vou limpar a casa, meu Deus. Aí foi onde eu descobri que muitos enfermeiros que trabalham no hospital, eles limpam casa, eles fazem babysitter, eles têm um outro trabalho, que ninguém consegue se manter. Eu falei, um diploma tão caro. Mas e os enfermeiros que ganham 200 mil? Como que é? Esses já são enfermeiros anestesistas. Já é uma outra escola, para um mestrado. Tem que fazer uma pós? Tem uma pós-graduação de mais 3 anos, depois tem mais 3 anos de residência, que é quase um médico, onde você é um anestesista. Você coloca as pessoas praticamente para dormir, para anestesia, onde eles ganham perto de 200 mil. Então, hoje eu estou fazendo a minha pós-graduação. E com a minha pós-graduação, eu vou poder ganhar mais se eu estivesse trabalhando no hospital e tal, assim. Mas essa não é minha meta. Mas eu também não sei até onde Deus vai me encaixar, onde Deus vai me colocar daqui uns 5 anos. Eu sei o que eu quero, mas o que eu quero nem sempre é os planos dele, né? Então, a minha meta é pegar o meu doutorado, porque é que nem médico, que nem você disse, eu posso prescrever, eu posso ver pacientes. A minha meta é abrir um wellness center, de ter para a comunidade brasileira, comunidade hispana. Então, por exemplo, eu chego lá com uma dor de garganta, você pode me receitar um antibiótico. Aqui você só compra, a grande maioria dos remédios, né, tudo tem que ter receita aqui, para você comprar um anticoncepcional, né? Você tem que ter uma receita médica. Então, o enfermeiro, com essa graduação, pode estar prescrevendo toda a medicação. Isso. Então, foi um baque para mim, né? Aí eu falei, gente, não posso ficar assim. E durante o Covid, foi onde eu comecei a conhecer as agências de enfermeiros, que eles chamam aqui Traveling Nurse, que é as enfermeiras viajantes. E eles pagavam, enquanto eu estava fazendo $600 dólares. Recebe já, 600 mil, quero. $600. A enfermeira do meu lado, no mesmo andar, fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, ela estava ganhando 2 mil. Falei, como é que você está ganhando 2 mil e eu ganho 600? A gente tem os mesmos pacientes, tudo aqui. Mesmo trabalho. Aí ela falou assim, não, porque eu estou com a agência. Eu não sou a funcionária do hospital. Eu fui contratada para estar aqui por uma temporada. E eles me pagam mais. Eu falei, como funciona isso? Muito mais, né? Aí eu cheguei pro meu boss e eu falei assim, por que vocês pagam mais caro as pessoas que vêm de fora? É terceirizado, Terceirizado, isso. E não pagam melhor as pessoas que estão aqui dentro, que já estão aqui servindo no hospital. Porque eles são temporários, eles podem ir embora a qualquer hora que a gente precisar e tal, mas eles tinham um contrato de 3 meses, eles sabiam que era garantido aquele valor. Uhum. Eu falei assim, não faz sentido isso, eu pedi aumento. Ele, não podemos dar aumento. Eu falei, então, tchau. E saí e fui atrás dessa empresa. Eu falei assim, gente, se a mulher tá ganhando, eu vou ganhar também. Né? E foi bem no finalzinho do Covid. Eu comecei a fazer trabalho de Traveling Nurse.
Foi aonde eu comecei a trabalhar para cirurgiões plásticos aqui em Atlanta. Comecei a entrar na área de estética. Trabalhei com muitos cirurgiões plásticos aqui. E já tenho a certeza que eu não quero fazer cirurgia aqui, é no Brasil, tá? Depois você conta esse babado aí pra No gente. Brasil. E trabalhando em uma companhia, esse cirurgião falou assim, a gente está abrindo um spa. Você não quer trabalhar com a gente? E se você se dá muito bem com as pessoas e tal. Então foi aonde eu aprendi a injetar, aprendi o básico, fiz o botox, um preenchimento que era... Então esse médico, ele tinha uma clínica de estética. Isso. Não é o seu Não, não é. Era outro médico. Ele é um cirurgião plástico. Uhum. E aí você começou então no mundo da estética com ele. Com ele. Isso faz quanto tempo? Faz 6 anos. E 6 anos isso. Nossa, passa rápido. Aqui parece, eu tô 3 anos aqui nos Estados Unidos, mas assim, a sensação que dá é que aqui o tempo passa muito mais rápido que no Brasil. E foi lá que eu conheci a Caitlin. A Caitlin, para quem não conhece, a Caitlin foi minha sócia, ali onde eu estou hoje. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Foi lá que eu conheci ela e a gente trabalhou junto por muito tempo e a gente descobriu que ali a gente não ia crescer. Você estava, no caso, tipo, sendo funcionária desse médico. Isso. Na clínica de estética dele. Isso. E aí você aprendeu com ele a fazer os procedimentos, preenchimento, botox, você aprendeu com ele. Foi só preenchimento básico aqui, assim, na bochecha, nem no queixo fazia. Era só aqui, boca e botox. E não podia fazer botox em outras áreas, a gente não podia fazer outras áreas que a gente queria fazer. A gente queria fazer outros cursos e ele não falava, não, a gente não pode, a gente não vai fazer só o básico. Falei, nossa, eu me senti presa, eu sou uma pessoa que eu preciso crescer, e parece que eu vou explodir. Assim, coisas novas, eu preciso saber. Isso aí é uma coisa importante, né? Porque você falou, você tem essa necessidade, isso desde lá atrás, quando você saiu da escola, você sempre teve então esse desejo de crescer, de conquistar as coisas, você sempre foi sonhadora, você sempre desejou mais da vida. Sempre, é isso? Sempre. Meu marido fala assim, você não descansa, você chega em casa, você tá fazendo as coisas, ele chega e deita no sofá, eu não consigo chegar e deitar no sofá. Eu acho que o meu TDAH é muito avançado. Eu chego, eu tô estudando, eu tô fazendo uma comida, e eu tô lendo alguma coisa no áudio, né, ou aprendendo com algum vídeo. Eu tenho uma sede e necessidade de estar sempre updated com as coisas. Um update tem que estar sempre acontecendo aqui. Sempre se atualizando, né? Isso, porque as coisas estão mudando. Estão sempre se envolvendo, e a gente não pode ficar para trás. Vai anotando aí esses insights. Você também quer conquistar aí os seus sonhos, seja no Brasil. Eu acredito assim, que seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde você for, se você tiver uma mentalidade, a garra, né, a fé, a determinação, você conquista, você consegue. Com certeza, Letícia. Eu conheci muitas pessoas que começaram do zero. E hoje tem empresas, não só uma, são várias. Essa amiga minha mesmo de Birmingham que eu conheci, foi ali com ela que eu aprendi mais o saborzinho de empreendedora. Porque eles começaram com uma companhia de granito, de repente eles estavam com a jiu-jitsu, que era o que o marido dela gostava de fazer, hoje eles já vendem carro, já tem uma vidraçaria, tem outra negócio de jiu-jitsu, acho que tem 5 academias, então eles são assim, o empreendedorismo, são pessoas que eu me reflito, eu olho para eles e falo, eu quero crescer desse jeito. Você se inspira. Isso. E eles são muito amigos, muito próximos de vocês. Então isso é importante também com quem você está andando, né? Então, se são pessoas que estão onde você gostaria de estar, né, que vão te inspirar, que vão te puxar, que vai subir a régua, ou são pessoas que às vezes deixam a gente se sentir assim, confortável onde a gente está. Se eu te falar uma coisa, é o seguinte, eu deixei a minha família, minha mãe, minha irmã, meus primos, todos em Boston, e vim pra cá sozinha. Que foi assim, foi muito difícil. Entrei um pouquinho de depressão, mas a gente falou, não, Deus me colocou aqui, vamos pra frente, vamos dar certo. E eu sinto que foi a melhor coisa, assim, que aconteceu, porque eu me libertei, não libertei, mas eu consegui voar. Porque quando a gente tá ali dentro do ninho, junto com a família, em volta, a gente fica confortável. Porque um tá ajudando o outro.
Então, às vezes, para voar, a gente precisa se machucar. O passarinho não cai do ninho para voar e sai voando. Ele cai, se espenca lá embaixo, fica perdido por alguns dias, se esconde com medo, até tomar a coragem de bater as asas, né? Então, eu assim que eu me senti quando eu mudei para cá sozinha, com o meu esposo e meu filho. Começar tudo de novo. Não tinha amigos aqui? Nada, nada, nada. E deixando para trás terapia do meu filho, deixando para trás a minha mãe que me ajudava a tomar conta do meu filho. E para eu tinha 22 anos, tomar conta do meu filho sozinha. Eu falei, meu Deus, será que eu consigo? Consigo. Vou dar conta, vou ser forte para eles. E hoje eu tô indo aqui forte. E o que me orgulha, assim, de mim mesma é saber que algumas amizades que eu fiz ao longo dessa minha rota, da minha jornada, amigos virar para mim e falar assim, nossa, eu me inspiro em você, porque você não para, você vai lá e faz, você começa um negócio e o negócio tá certo, porque eu oro e falo assim, eu vou pisar aqui e vai crescer, eu vou fazer esse negócio ir para frente, assim, sim, sim, vai fazer sim, vai ir para frente. E é crer sem duvidar. Crer sem duvidar, assim, não olhar para os obstáculos. Os obstáculos estão ali para você crescer e aprender. Quando eu abri o meu negócio aqui, que é o Pele, eu achei que eu não ia conseguir sozinha. Eu falei assim, não, preciso de um apoio, né? E essa outra enfermeira, que é amiga minha, também tinha o mesmo sonho. Eu falei assim, não, juntar nós duas, vamos atrás desse sonho. E foi onde a gente abriu a nossa primeira localização lá em Buckhead, que é um lugar muito renomado aqui em Atlanta, só que é aquela assim, renomado o nome, né, bonito, só que é uma cidade velha. Então tudo que tem dentro de Buckhead ali é muito velho. Então a gente estava dentro desse building e eu falei assim, gente, isso aqui não tem nada estético, né, não tinha cara de estética. Falei, ai meu Deus, tapete velho no chão, a gente não tinha dinheiro, nada. Eu ficava assim, mas Deus, é isso aqui mesmo? Eu tinha vergonha de trazer os pacientes lá. Eu falei, não, você vamos ir lá em casa era mais bonito, mais branquinho, limpinho. Aí, e foi indo, e falei assim, Deus, onde que vai ser o próximo? Porque eu tenho que sair daqui, a gente está crescendo, começou a crescer de pouco em pouco, o aluguel não era barato, mas estava dividindo com 3 pessoas, então estava barato para nós, né? No começo, barato. Que depois eu tive que fazer umas movimentações, que a gente mudou para Marietta, que é outra cidade que tem muito brasileiro, eu queria mudar para lá, principalmente por causa dos brasileiros, para abranger a comunidade e mostrar o meu trabalho, porque em Buckhead ninguém queria ir, é um pouquinho... Gente, até o cartão de memória aqui, acabou a memória, acabou a bateria, mas vamos retomar aqui nosso bate-papo, que é uma delícia. Então, a gente parou onde você estava falando que você estava com uma clínica já em Buckhead, você não estava muito feliz lá, e aí você mudou para Marietta, e caiu bastante o movimento. Sim, uma coisa que eu lembrei aqui, quando a gente mudou para Marietta, nós fomos os primeiros a entrar nesse local. Não tinha mais ninguém, era uma casinha, assim, o dono da propriedade estava tentando alugar aquilo ali já tinha 2 anos, e ninguém alugava. E eu falei assim, eu vou lá ver, eu faço um teste de 6 meses, porque eu conheço a pessoa lá de Buckhead, eu podia voltar para onde eu estava, se não desse certo. Fiz um contrato de 6 meses e fui, só eu. E quando a gente chegou lá, espaço clarinho, lindo, tudo reformado, eu falei, nossa, tá começando a melhorar. Eu sei que para eu chegar num patamar daquelas, que para mim eu quero é aquela clínica que nem no Brasil, um chandelier grandão, lindo, móveis, arquitetura e tal, tudo isso, esse é meu sonho. Mas por enquanto a gente está ali, né? Deus ainda não abriu a porta lá, então vamos chegar. E a gente mudou pro espaço e era só a gente ali naquele espaço. E eu falei assim, gente, como é que eu vou ter foot traffic agora? Foot traffic é quando as pessoas passam na frente, outros business faz referência, né? Passou 3 semanas que a gente estava lá, um outro cara alugou uma salinha do lado. E ele começou a fisioterapeuta dele, ele é fisioterapeuta e tinha negócio de pilates.
E passou mais 2 meses, mudou a mulher lá para baixo. Hoje o nosso building está completamente tomado, assim, né? Eu penso assim, falei assim, nossa Deus, aí eu me sinto assim, dou um tapinha nas costas. Onde eu coloquei o pé, prosperou. Porque ele não alugava aquilo, já tinha 2 anos. Uau. E eu sinto a presença de Deus toda vez, assim. Coloquei o pé lá e parece que abriu as portas, que todo mundo mudou ali, todas as salas estão alugadas e são pessoas abençoadas, que todo mundo me refere, eu refiro para eles. E Todos são brasileiras, todos né? são brasileiros. No começo foi difícil, porque a gente ficou ali uns 3 meses e caiu o pessoal que era 30 minutos de onde a gente estava, não quis vir. Falei, nossa, como é que a gente vai fazer? E colocamos metas, eu falei com a Caitlin, assim, Caitlin, chegar junho a gente não conseguir romper, nós vamos ter que fechar as portas, porque tá subindo a nossa dívida e a gente não está conseguindo nem pagar a dívida mensal. Ela concordou que se até junho a gente não conseguisse romper, a gente ia ter que fechar. E foi caminhando para esse lado. Que o menino só chegou lá, o Thiago chegou, mas ele era muito devagar ainda com as coisas dele, as outras salas ainda não estavam abertas. E ainda não tinha aquela interação. Eu não sabia onde mais procurar pessoas. E isso que a gente estava anunciando com a Rádio Brasileira aqui e não via resultado. E foi até quando eu te conheci, né, a gente começou a fazer a nosso marketing. Eu falei, Letícia, tá difícil. Você lembra que eu falei que você vou ter que parar? Tá muito difícil, não tá vindo pacientes. A Caitlin, eu conversei com ela, a gente vai ter que fechar as portas. E eu tirei umas férias de 1 semana na minha irmã. Deixei tudo para trás e fui. E fiquei pensativa, o que eu faço? Com a dívida das máquinas, que a gente tem umas máquinas de mais de $300 mil, não tem como só fechar, porque não tem como você entregar as máquinas se eu vou ficar com o meu crédito ruim. E fiquei pensando, o que eu faço, Deus? O que eu faço? E a Caitlin falou assim, vamos dividir tudo. Não, vamos dividir tudo. Ela falou assim, vamos entregar a máquina. Eu falei, não tem como entregar a máquina, Caitlin. A gente pode parar de pagar e todo mundo fica com o nome sujo. Aí ela falou assim, não, mas eu acabei de comprar casa, eu não quero, não sei o que lá e tal. Ela, não dá pra mim, eu quero fazer, agora ela que já quer fazer administração de empresa, então ela já tá na escola fazendo outro diploma, outra faculdade. Você vê que enfermagem só não dá certo. Eu tô fazendo outra faculdade e eu falei com ela assim, Caitlin, eu assumo a responsabilidade. Porque eu pensei assim, se eu pegar isso aqui sozinha, eu acho que eu vou colocar mais de mim dentro do business do que ficar esperando o terceirizado, as outras pessoas colocar também, mesmo que eu estou colocando. E conversei muito com Deus, fui para casa e ficava assim, Deus, será que é isso mesmo que eu faço? Porque eu vou pegar uma dívida de $300 mil sozinha para mim. Isso que a gente já tem a casa que custa 400 mil, se a gente for ver, né? E fui e falei com a Caitlin isso aí, ela falou assim, olha, eu não me importo não, mas você tem certeza que você quer isso para você? Eu falei assim, olha, eu acho que é isso que tá no meu coração, vou fazer isso. Então eu tiro o seu nome de tudo. E ela falou assim, ok. Ela pediu uma remuneração. Eu falei, ok, achei justo, que o business estava lá inteiro ainda, mas ainda fiquei muito devagar. Foi assim, eu me puxei no final do ano, foi o ano passado isso, praticamente me carreguei com o business e colocando dentro do business, e até hoje é assim, me colocando mais e mais para poder fazer o business crescer. E entrou a nova administração aqui, né, do Trump, e eu falei assim, não, vai ser ótimo o business, que nem foi no Covid, só que foi bem devagar em janeiro. Mas eu fiquei assim, eu não vou deixar de desacreditar, vou continuar perseverando. E Deus não tem me desapontado, porque quando eu achei que eu estava ruim, novembro, dezembro, janeiro, eu fui olhar os números com a minha CPA, ela falou assim, não, você está crescendo. Olha aqui, você pagou a dívida, você pagou essa dívida, você pagou essa dívida. Então, eu estou pagando as dívidas, então está crescendo. E ela falou, e está sobrando dinheiro agora. Antes não sobrava, a gente ficava só no negativo, negativo. Ela está sobrando dinheiro agora. Então, continua, que o que você está fazendo está dando certo.
Então é onde eu estou hoje, continuando, me empenhando, porque eu creio que uma hora eu vou estar dentro de um prédio muito chique, de elevadores com bastante funcionários Amém. e dando oportunidade para outros brasileiros fazer o que gostam. Porque tem muita gente querendo fazer parceria, mas ainda eu acho que não é o tempo, não é hora. Eu ainda estou me conhecendo nessa área. E eu acho que cada um tem que saber o seu limite. Faz quanto tempo que desde que você iniciou a empreender, faz quanto tempo no ramo de estética? No ramo de estética, nós estamos em 2025, começamos em 2021. Vamos dizer, com 2021 de empreender, você fala quando abriu o business? Quando você abriu o pé? Abrimos em 2022. 2022. Mas 2021 foi quando eu comecei na estética, né? A minha mãe é esteticista. Nossa, mãe é esteticista? Uhum. E foi uma coisa assim, ela conseguiu o diploma dela bem depois dos 50 anos e eu falei assim, minha mãe consegue, vamos colocar esse, de repente, ela coloca ela para trabalhar comigo, né? Ela vem, trabalha, faz um pouquinho e tal, e é isso que ela quer, uma hora, né? Ela falou comigo, não, filha, eu vou mudar para aí, a gente vai trabalhar juntas e tal. Mas minha mãe é minha inspiradora, que ela também é assim. Ela também está sempre buscando aprender coisas novas, ela nunca está parando, ela está com 65 agora. Então, bem ativa. Muito ativa. É uma pessoa assim que eu não vejo ela dependendo de ninguém para nada. Ela criou a gente sozinha, mãe solteira. É você e mais uma irmã. Isso. Tem várias propriedades no Brasil que comprou sozinha. Tem as propriedades dela aqui, também comprou sozinha, com o suor dela, e até hoje ela trabalha. E eu não vejo ela parando tão cedo. E eu acho que eu vou estar do mesmo jeito quando eu chegar na idade dela. Que legal, que bacana. E Ali, o papo tá muito bom, muito, muito gostoso, mas queria que você falasse pro pessoal que está assistindo se tem alguém que trabalha aí com estética também, e para empreendedores no geral, assim, qual assim o maior conselho que você poderia dar relacionado ao empreendedorismo? O que foi o mais difícil para você, que talvez essa pessoa pode estar passando no negócio dela, e você já superou isso, então o que você pode recomendar para as pessoas aí que estão nos assistindo? Superar é uma palavra forte, viu? Porque a gente está sempre aprendendo, tem sempre obstáculos novos no empreendedorismo. Mas a maior dificuldade dentro de ter um negócio é saber quando, como se diz, hire uma pessoa, contratar uma pessoa com as habilidades que você precisa naquele momento. E treinar aquela pessoa. Então você tem que ter um treinamento bem já escrito na ponta do papel, ter as informações que aquela pessoa precisa fazer, como se fosse um checklist, para não a pessoa não chegar e falar assim, você me contratou como secretária, mas você não pediu para fazer o inventório. Eu atendo o telefone, eu não tenho que ficar fazendo relatório disso. Então são coisas que eu aprendi com meu amigo, que tem várias empresas em outro estado. Ele falou assim comigo assim, quando você for contratar, escreve tudo que você quer que aquela pessoa faça para você e faz um checklist inicial, como se ela fosse aprendiz aqui, intermediário e avançado. Porque aquilo ali vai te dar um critério para te dar também um aumento para aquela pessoa. Porque você consegue check todos esses boxes aqui, tá? Você consegue fazer o seu trabalho direitinho. Você está fazendo o seu trabalho direitinho. Agora você quer ganhar um aumento, quer crescer na empresa, dá oportunidade para aquela pessoa crescer. Porque quando você dá oportunidade para aquela pessoa crescer, ela quer crescer junto com você. É onde ela consegue empurrar seu business para crescer. Então, se ela não vê uma motivação para ela crescer dentro da empresa, ela vai fazer sempre o mínimo. E aquilo vai frustrar os patrões, as pessoas abaixo, que estão esperando daquela pessoa. Então, para não haver frustrações e você colocar expectativa na pessoa em coisas que você esperava que ela fizesse, sem você dar uma direção, sempre tem um checklist. Sempre coloque como se fosse goals, né? Metas. Você tem que atingir todas essas metas durante o mês. Atingiu, passou 6 meses, você está ótimo nessas metas, vamos para outra, intermediário.
avançado, até a gente falar assim, ok, vamos criar novas metas para você, porque você é capaz, vamos crescer, né? E é onde a pessoa fala, nossa, eu estou crescendo dentro da empresa, vale a pena estar aqui, a pessoa me vê vê o meu valor. Então, quando você vê o valor das pessoas, elas crescem com você e o retorno é muito gratificante. Muito bom, muito boa essa dica, maravilhoso. E você quer deixar mais alguma mensagem, quer deixar suas redes sociais para a galera? Olha, para você que está empreendendo aqui no Brasil, vai atrás do seu sonho, não desista, porque se vender docinho, se às vezes você está vendendo docinho, você acha que é coisa pouca, mas Deus às vezes tem um plano para você, ter um salão de festa e tá abrindo um espaço de festa, alguma coisa assim, uma coisa bem maior do que você nem imaginava. É persistir no sonho e fazer o melhor, sempre dar o seu melhor. Em qualquer coisa, se for fazer docinho, fazer estética, se for limpar uma casa, tudo que você fazer, se você colocar o seu melhor, fazer como se estivesse fazendo para você, Deus vai te abençoar e vai abrir as portas. O nome da nossa estética aqui se chama Pele Aesthetics, que é Aesthetics em inglês. Vou colocar o arroba aqui, colocar escrito. E até tentei fazer um negócio de canal de YouTube, mas eu acho que para mim não dá isso não. Não tenho tempo para essa parte, eu não tenho tempo não, deixo para você e para o meu filho no dele. E o teu Instagram pessoal? O meu Instagram pessoal é Alyne, ALYNE, Abelha, que é o meu sobrenome de solteira. Lá no meu perfil do Instagram, eu posto meu dia a dia, falo das frustrações que eu passo aqui, coisas que acontecem, e tudo em português, às vezes eu jogo em inglês lá, mas é mais em português. E o pessoal até gosta muito ali de acompanhar, porque eu dou muita dica do pessoal aqui, dica para brasileiros que moram aqui, procuram clínicas, essas coisas assim, às vezes não sabem aonde ir, pessoas me fazem perguntas, então estou aberta lá para perguntas se alguém quiser. Legal. Então é isso, pessoal, muito obrigada por você estar aqui. O meu Instagram também, lembrando, é @LeticiaBossi, BOSSY. Me segue lá no Instagram, se inscreva no canal, curte esse vídeo, deixe seus comentários aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para a Ali, se você quiser mandar uma mensagem para mim, comente aqui abaixo que a gente vai ler os seus comentários. Um abraço e tchau, tchau. Ative o sininho, né? Tem um negócio do sininho aqui, não tem, Letícia? Ativa o sininho. Ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Se inscreve, dá o like e comente o que você achou desse bate-papo hoje com a Alyne. Ali, muito obrigada. Obrigada pelo convite. E bora trabalhar que a gente tem conteúdo para gravar para a clínica. Hoje ainda, meu Deus. Será que eu consigo? Beijo, gente.